Hello, students! Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre duas expressõezinhas muito utilizadas em inglês, que são there is e there are. Bom, para que nós usamos essas expressões there is e there are? Vamos ver? Tanto there is como there are são utilizados quando nós desejamos indicar a existência de alguma coisa em um determinado lugar. Pode ser um objeto, uma pessoa, um animal. There is é utilizado no singular, ou seja, quando eu quero indicar a existência de apenas um elemento, seja ele um objeto, uma pessoa, né? Já there are eu vou utilizar quando eu desejo indicar mais de um elemento, dois ou mais, né? No plural, tudo bem? As expressões there is e there are são equivalentes ao nosso verbo haver na língua portuguesa, ou então ao verbo ter com o sentido de existir algo. Vamos ver como nós trabalhamos com estas duas expressões no modo afirmativo. Bom, vamos observar essa imagem. Olha lá, nós temos um carro na rua. Então, eu sei que carro em inglês é car. Eu conheço a palavrinha street e sei que é rua. Sendo assim, se eu quiser falar sobre a existência de um carro na rua, dizendo que tem um carro na rua, eu vou utilizar a expressão there is. Por quê? Porque eu estou falando de apenas um carro. Um singular, logo vou usar there is, tudo bem? Então, para eu falar sobre a existência desse carro, tem um carro na rua, there is a car on the street. Tudo bem? Bom, olha lá, nós temos aqui a forminha completa do there is, ou então nós também podemos usar a forma contraída. O que é uma forma contraída? É a junção de duas palavrinhas em uma só. Então, por exemplo, se eu juntar there e a palavrinha is, eu vou ter there's. There's a car on the street. Então, para dizer essa mesma frase em inglês, nós temos essas duas possibilidades. Uma sem a contração, usando there is, e a outra com a forma there is, já contraída, there's. Sendo assim, there is a car on the street. Ou então, there's a car on the street. Vamos para o nosso próximo slide agora. Olha lá. Nessa segunda imagem, nossa situação é um pouquinho diferente. Ao invés de um carro, nós temos dois carros na rua. Então, se eu quiser me referir à existência desses dois carros, falando que há dois carros na rua, ou então tem dois carros na rua, eu já vou utilizar a expressão there are. Por quê? Nós estamos lidando aqui com o plural, mais de um carro na rua. Sendo assim, eu vou ter there are two cars on the street. Tudo bem? Bom, nesse caso, não é possível a contração das palavras there e are. Então, esta é a única forma que eu tenho para falar esta frase em inglês. There are two cars on the street. Tudo bem até aqui? Então, nós vimos there is, eu indico a existência de apenas um elemento. There are dois ou mais elementos. Bom, e se eu quiser trabalhar com a forma negativa, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha? Bom, novamente eu vou ter que considerar a quantidade de elementos da qual eu estou falando. Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos falando sobre um carro. Só que eu quero falar que não há um carro, que não tem um carro. Então, o que eu vou ter de fazer? Olha lá. Eu vou utilizar a expressão there is,
porque eu estou falando apenas de um carro, mas junto com essa expressão, eu também vou acrescentar a palavrinha not, que vai dar a ideia de negação. Sendo assim, para que eu fale que não tem um carro na rua, como vai ficar? There is not a car on the street. Né? A forma negativa está aqui, ó. There is not a car on the street. Bom, assim como no modo afirmativo, nós também podemos contrair aqui e ter 3 diferentes frases negativas. Vamos ver o que acontece e quais são as nossas possibilidades. Como nós já vimos, nós podemos contrair as palavras there e is. Deste modo, nós teremos there's. There's not a car on the street. Ou então, eu também posso contrair as palavrinhas is e not. Desta forma, nós teremos isn't, né? E aí eu tenho a seguinte frase: There isn't a car on the street. Então, olha lá. Tem 3 maneiras diferentes de eu expressar a mesma ideia, falando que não tem um carro na rua. Então, eu posso usar uma dessas 3 forminhas. There is not a car on the street. There's a car on the street. Ou então, there isn't a car on the street. Tudo bem? Bom, vamos ver agora se eu quiser falar sobre a não existência de mais de dois ou mais elementos, né? Como nós estamos aí considerando 2 ou mais elementos, 2 ou mais objetos, eu vou utilizar a expressãozinha there are. Como nós queremos uma frase negativa, vamos juntos com there are utilizar a palavrinha not, que vai dar a ideia negativa. Desta maneira, para que eu fale que não tem 2 carros na rua, como que vai ficar essa frase? There are not 2 cars on the street. Olha lá, aqui está a minha negação. There are not 2 cars on the street. Não tem 2 carros na rua. Bom, como já foi falado antes para vocês, nós não podemos contrair as palavras there e are, mas é possível fazer a contração das palavras are e not. Sendo assim, olha lá como que fica. Are e not transforma-se em aren't. Desta maneira, eu posso também dizer there aren't 2 cars on the street. Né? Então, aqui eu tenho 2 maneiras de expressar a mesma frase. Na sequência, nós vamos ver como que nós formamos perguntas utilizando estas expressões. Vamos dar uma olhadinha? Bom, sempre que eu quero formar uma frase, seja ela afirmativa, negativa ou uma pergunta, eu tenho que considerar a quantidade de objetos ou pessoas das quais eu estou falando. De novo, né? Um carro. Sendo assim, para que eu pergunte sobre a existência desse carro, eu vou usar a expressão there is. Porém, como eu quero fazer uma pergunta, ocorre uma inversãozinha, ó. Então, ao invés de eu usar there is, eu vou usar is there. Né? Então, sempre que eu for fazer uma pergunta, se tem um elemento, né? Tem um carro, tem uma casa, eu vou usar is there. Nesse caso aqui, is there a car on the street? Né? Tem um carro na rua? Em português, normalmente, nós apenas colocamos um pontinho de interrogação no final da frase, no final da pergunta. Porém, em inglês, é necessário que a gente faça também esta inversãozinha aqui no início da frase. Né? Então, there is transforma-se em is there. Is there a car on the street?
Agora, se nós analisarmos esta segunda imagem, né? Nós temos dois carros. Se eu quero perguntar sobre a existência destes dois carros, ao invés de usar there are, eu vou usar a sua forma invertida também, né? Que é are there. Sendo assim, a minha pergunta fica: Are there two cars on the street? Tem dois carros na rua? Então, lembrando, sempre que eu for fazer uma pergunta sobre dois ou mais elementos, eu vou utilizar are there. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje, né? Deixo aqui um abraço a todos e até a próxima aula e o próximo vídeo.